experiência aqui de breakout rooms com algum outro professor? Já, professor, já tinha feito. No semestre passado, já tinha feito. E no anterior também. Legal. Eu descobri esse recurso aí há pouco tempo, achei bem interessante. Eu acho que é bem bacana, porque daí você troca ideias, né, com um pequeno grupo, né? E acho que também flui ali algumas coisas ali para depois trazer aqui para o grupo maior, né? Mas, claro, aí depende também do exercício, do tipo de demanda. Mas é uma forma de se trabalhar e também poder trocar ideia, né? Senão cada um fica fazendo ali no seu espaço. E aqui a gente pode falar nada óbvio, né? Também você está num grupo e fazer a parte, assim, e tal. Ou também não precisa estar, né? Isso aí é só uma sugestão. Pois então, pegando ali as nossas questões nesse caso aqui, cheio de detalhes, de fato aqui, até porque o nosso autor da ação ali é um maestro da enrolação, fora e dentro do processo, né? Ele criou um cabedal de situações aqui que, no fim, o judiciário resolveu analisar tudo. Não é o primeiro caso dele, já era o quarto ou quinto em que ele faz a mesma coisa. Basicamente, é sempre um carro assim, que ele dá e depois quer desdar. Pergunto aí para vocês, quando do ingresso da ação, qual era o pedido dele? Ele entrou com uma ação pedindo o quê? Então, professor, eu acho assim que é um pedido de reintegração de posse. Não seria isso? Exatamente. Ele começou com uma ação de reintegração de posse. Para você reintegrar a posse, você já tem que ter tido a posse, né? Pode ser até que você tivesse a posse porque era proprietário ou não. Um locatário tem a posse, né? Então, para reintegrar a posse, você tem que ter tido a posse. Quando você é proprietário e nunca teve a posse, você entra com uma reivindicatória. Mas teve um momento ali em que ele mudou. Já mudou ali o argumento, já deu uma guinada ali diferente. Vocês viram ali quando é que ele mudou a argumentação? Quando é que ele trouxe alguma coisa diferente? Alguém quer arriscar? Na réplica? Exatamente. Exatamente, como falou a colega Maridessa. Por quê? Ele entra com uma ação de reintegração de posse, aí eu acho que ele não sentiu firmeza, né? E aí ele pega e, na réplica, ele já traz sei lá, se é um pedido ou uma outra causa de pedir, coisa que ele nem podia fazer mais, né? Porque ele só pode emendar a inicial depois, antes de o réu ser citado, né? E daqui a pouco ele já traz uma coisa completamente diferente. Não, eu quero de volta o carro porque foi em doação para casamento futuro e então eu quero a posse de volta, porque como a gente não casou, eu nunca transferi. Mais ou menos essa é a ideia dele. Agora, o que foi interessante é que a relatora, em algum momento, ela diz, não era o momento para trazer fatos novos, mas eu já vou analisar tudo. Quer dizer, o judiciário já sabia que ia voltar de novo, né? Ia haver a mesma bomba. Aí eu acho que ele resolveu julgar tudo, que é para, né, já liquidar ele ali mesmo. O Jonas quer falar alguma coisa? Não. Não, senhor. Tudo bem. Tá bem, ok. Em caso de reintegração de posse, seria necessário que ele tivesse a posse anterior do veículo antes da entrega à ré. Sim. Mas eu não sei se ele tinha posse, né? Não está provado isso. Não é muito isso. bem falado. Eu acho que ele só pegava o carro para usar. Naquele momento que ele está usando, ok, mas não é. Pode perguntar. Para tu pedir uma reintegração de posse, não tem que o bem estar no teu nome e tu usufruir, tipo, daí alguém falar e pegou na marra? Porque, tipo,
Se não tá no teu nome perante a lei, não é teu. Tipo, não tem o que tu querer. Não, vocês acho que ainda não viram, mas tem um debate assim, né, bem longínquo assim, nas diferenças entre posse e propriedade, né? De qualquer forma, as duas são protegidas, né? Mas para você pedir uma reintegração de posse, basta você ter o direito de posse, né? E às vezes você tem esse direito de posse, mas não tem a propriedade, né? Exemplo de uma locação, né? Você tem o direito de possuir a coisa, né? Porque você fez um contrato para ter acesso à posse, mas você não é o proprietário e, ao mesmo tempo, você pode defender a posse. São estruturas diferentes, posse e propriedade, né? Não precisam estar vinculadas as duas à mesma pessoa. Não sei se será essa a sua dúvida aí, será essa análise. Depois, há indícios de que a ré fosse relativamente incapaz. Há elementos que pudessem conduzir ao entendimento de assédio exercido por algum dos envolvidos, no sentido de conduzir ambos ao casamento. O autor estava embriagado no momento da compra. O que vocês acham aqui? Eu acho que não tem prova nenhuma, então não tem como levar em consideração nessa. Professor, vale a declaração da fé que aparece ali? Declaração, qual dela? Qual delas? Onde? Ela diz que ela é relativamente incapaz no início. Porque o que acontece? Pela data deste acórdão, ela tinha menos de 21, mas mais de 18. Porque o Código Civil anterior, eles levavam relativamente capaz até os 21 anos, isso até 2002, né? E hoje não, hoje vai até dos 16 aos 18. Na época era dos 16 aos 21. Mas o fato de ela ser relativamente incapaz não proíbe ela de ser proprietária de alguma coisa, né? Nem de receber em doação. Seria essa a ideia Mas que... a pergunta é se há indício que a ré fosse relativamente incapaz. Tem uma declaração dela. Bastaria também ver pela idade, né? Claro que aí tu não tem todos os autos, né, para ver tudo, né? Mas essa declaração dizendo que na época ela tinha tanto, mas nem precisaria, bastaria só ver ali em relação ao RG dela, já saberia. Agora, o fato de ela ser relativamente incapaz é aquilo, né? Não tem por que não receber um bem em doação, né? Nem, sendo relativamente incapaz, nem precisaria estar representado pelo assistente, né? Poderia aceitar, né? Ainda mais uma doação pura, sem ônus. Mas eu acho ali que ele também disse que ela assediava ele para casar, né? Uma coisa assim, mas acho que era uma das questões que ele levantou. Fora dizer que o Quentão provocou aí uma compra e venda com seguida de doação, né? Mas então ele já entrou alcoolizado antes, porque se ele foi numa loja para comprar carros, ele já tinha uma ideia de querer comprar um carro, né? E não é porque ele estava embriagado que ele entrou numa loja que aí ele resolveu comprar, né? Ele bebeu lá dentro já. Salvo se a gente crer que ele foi lá para passear. 4. Claro, gente, eu estou levantando algumas ideias aqui, mas vocês também podem ter a opinião de vocês, né? Aqui tem uma análise que fica muito nesse ambiente fático, né? De vários detalhes que ele trouxe, né? Caberia doação. Está muito coerente, professor, o que o senhor está falando com o que a gente falou no grupo também, assim. É bem isso. Isso é verdade. O cara é um artista já. Uma vez eu fiz uma audiência, não era num caso desse, era uma outra, só que ele era réu, meu cliente. Que ver o carnaval que ele fez, né? O juiz mandou ele ficar quieto umas 10 vezes. A criatura vem, toma um choque de 220 e vai, né? Pô, calma, desacelera. Pô. Ganhar muito, quer ganhar no grito, sabe?
Caberia doação em contemplação de casamento em caso de constituição de união estável? Será que valeria isso aqui? Aqui seria, será que a união estável substituiria o casamento no sentido de convalidar essa doação? Se tu fizer uma união estável comigo, aí tu ganha. A lei é muito restrita, né? E nesse sentido aqui, não entendo que haja comparações, né? Porque ela quer o casamento para dar, talvez, buscar uma firmeza maior. Eu não vejo aqui abrindo para a união estável nesse dispositivo. Para ter uma união estável, tem que morar junto, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Eu até, quando eu entrei na faculdade, eu peguei as duas leis que trabalhavam a união estável, né? Porque tinha uma previsão na Constituição, mas faltava conteúdo, né? Não tinha um conteúdo maior, né, estendendo e especificando os direitos da união estável. Aí fizeram duas leis com foco familiar e sucessório, né? E eu peguei bem essa época e o pessoal, enfim, bailava um pouco na ideia de, e a prova disso aqui, né? Precisa morar junto, não precisa morar junto. Não precisa morar junto, basta tu ter uma programação de constituição de família, a partir de um dado ponto. É a forma como tu te envolve com a outra pessoa, né? Com foco em família, em fazer, né? E em já ser uma família, é que dá a ideia da existência de uma união estável. E ser uma família não significa necessariamente ter filhos, né? Mas é se apresentar ali como uma estrutura familiar. Como ela não tem provas, né? Claro que daqui a pouco você faz uma união estável informal, né? Sem ter nada escrito. Passou 2 semanas e a pessoa diz, não, a gente já tinha união estável. Aí vai depender de prova disso, né? Não significa também que você tem uma união estável trazendo a pessoa para morar consigo, né? Por isso que às vezes aí o pessoal faz contrato de namoro até para evitar, né? Quem está namorando não tem união estável, até mesmo contrato de noivado, né? Ou uma prova de noivado. Quem está noivo tem união estável? Não, quem está noivo vai casar, né? Então, se eu vou casar, eu também ainda não tenho união estável, né? Então, eu ainda não estou brincando de casinha, basicamente, né? Nesse ritmo aí. Então, seriam formas de conter, né? Namoro, noivado, isso barra casamento e barra união estável, para quem não quer depois encarar aí uma prova disso, né? Professor, e tem que ter um tempo mínimo para caracterizar a união estável? Não. Pode ser uma semana, 2 semanas? Tem algum tempo? Não, pode ser na hora. Por exemplo, se um casal vai num tabelionato e faz ali uma escritura de união estável, assinou, está valendo. Já dali já está valendo. Já tem o que vier depois ali, já era uma união de companheiros, né, de união estável. A questão de uma prova mínima e disso é quando tu não tem ela escrita, né, não tem ela formalizada. Aí tu vai buscar detalhes que vão te mostrar quando isso começou, né? Quando a coisa começou a tomar esse ritmo aí. Ok? Ok. No caso, o carro era de uso do autor, por que ele teria sido colocado em nome da ré? Essa pergunta aí é uma das perguntas cruciais aqui. Por que ele colocou em nome dela? O que ele argumentou ali? Qual foi a saída dele, né, quando questionado nisso? Alguém lembra do que leu nesse sentido aí? Eu vi ali ele falando em motivos burocráticos. Por questão de motivos burocráticos, a nota fiscal mencionou
o nome dela. E aí eu pergunto, que motivo burocrático é esse? Genérico, assim, motivo burocrático. Lavagem de dinheiro. Tu compra uma coisa com dinheiro sem procedência e põe o nome de outro e a coisa é tua. Então, chama a Receita Federal. Entende? Não fecha a conta, né? Não tá... É uma defesinha bem braba, assim. O fato de a ré não ter habilitação estaria a demonstrar que o carro não seria usado por ela? O que vocês acham? Ou também o carro sendo usado na sua maior parte pelo autor, isso confirmaria que não foi feita a tradição do bem? Acho que não, senhor. Não é porque alguém não tem carteira de habilitação que não pode ser proprietário de um carro. É isso aí. E não é porque ele dirige na maior parte do tempo, ela daqui a pouco vai na carona, que o carro não é dela. Também não tem nada a ver. A situação revela contemplação em casamento ou doação pura? Doação pura, pura. professor. Puríssima. Puríssima. É que o que acontece aqui com ele, tá? Isso aí a gente descobre depois de ver também os outros casos dele. Os outros 4, 5 casos equivalentes. E aí as coisas ficam bem mais claras. Ele namora, pega ali umas moças 20 anos mais jovens do que ele, 30 anos mais jovens do que ele. Hoje ele deve estar com quase 70. O século já não passou de 70. Ele pegava ali umas moças bem mais jovens do que ele e se deslumbrava com elas e elas com ele, né? Porque comprava tudo, levava para cima e para baixo e tal, e daqui a pouco ele se empolgava e vou te dar um carro. Vou te dar um carro, porque tu não tem carro. Ele, não, vai na minha casa mais fácil. Tá? Aí o namoro acabava. E que me parece que ele é uma pessoa meio difícil, porque os namoros eram sempre muito rápidos. Né? Aí o namoro acabava e ele se arrependia. Não, dei, né, de presente, não, um carro. Não, mas isso foi em contemplação de casamento, eu quero de volta. E aí ele começava a criar essa história. E eu imagino criar porque o sujeito, se fizesse uma vez isso e perdesse o carro, ok. Na segunda vez, tu faz um documento de doação por escrito e põe a cláusula, né? Em contemplação de casamento. Não é aceitável que o sujeito erre 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Em algum momento. Aquilo para ele o incapaz, professor. Era uma boa saída. Só que o problema é se ele disser que ele é incapaz, aí vem a família interdita ele, aí é pior, porque ele perde a administração dos bens dele. Aí fica uma perda muito maior, né? Então é melhor, vai o carro, mas me deixa em paz com o resto. Mas é quase isso, chega a ser patológico o negócio. Isso daqui era da vara de família? Não. Não, doação, contrato de doação pura ali, tem que fazer. Relacionamento durou 3 meses. Daria ensejo a revogação por ingratidão? Também não. Lá no 555 do Código Civil não tem, né? Revoga-se porque acabou o namoro antes. Esse tipo de tópico não está lá. Aliás, lá são tópicos bem graves até. Então, esse aqui não tem nada a ver com ingratidão. E aí, como você decidiria, eu deixo em aberto, né? Eu iria aqui pelo relator, e olha que ele foi detalhe a detalhe. Dizendo, isso aqui é um absurdo, aquilo ali não dá, aqui também não, aqui também não. Eu acho que ele fez um bom trabalho aqui para desarmar ele. Ele gostou do negócio. E eu não daria não revogaria essa doação, quer dizer, não declararia que foi uma doação em contemplação de casamento, né? Mas pode sempre haver opinião contrária, né? Porque aqui a gente vendo a apelação foi interposta por ela. Então o juiz da sentença topou algumas coisas, né? Inclusive a ação de reintegração de posse com liminar. Então
Não é uma unanimidade. Alguma dúvida, gente? Alguém ficou com alguma dúvida? Ou gostaria de fazer alguma Professor, colocação? uma pergunta. Sim. Isso, vamos supor, lá pela terceira ou quarta vez que ele tenha feito isso, a família dele poderia ter intervido e isso ser considerado uma dilapidação patrimonial por parte dele? Tipo, ele inicia um relacionamento, vai lá e dá um carro para a pessoa, termina o relacionamento, tenta reaver o carro, perde, faz de novo, depois faz de novo, faz mais uma vez. Isso pode ser considerado dilapidação patrimonial? Aí depende do que é o patrimônio dele, né? Do que representa esse veículo em relação ao patrimônio dele. Daqui a pouco isso é um valor trivial para ele que tem um suporte econômico muito maior, né? E se ele só faz isso diante de um namoro e não sai, né, agindo como se fosse um pródigo, né, aí não tem muito o que fazer. Aí teria que entrar com um processo pedindo a interdição dele, e aí na interdição algum psiquiatra lá teria que atestar que ele é relativamente incapaz de alguma maneira. Aliás, ele não é psiquiatra ele mesmo, professor? Parece que tinha lido ali que ele é psiquiatra, né? Ele é um psiquiatra bem conhecido. Eu também. Ele é psiquiatra. Ele é um psiquiatra bem conhecido. Estranho, né? Casa de Ferreira, espeto de pau, né? Esse é o próprio, né? Uma coisa sou eu com os outros, outra coisa é eu comigo mesmo. Talvez ele não se trate bem, né? Mas que bom que tomara que ele trate bem os pacientes dele, né? Pelo Mas menos isso. talvez tenha alguma carência, alguma preferência dele também, né, professor? A gente não sabe. A mente é muito difícil, né? E a gente né, tecer alguns comentários. Eu acho que isso aqui não é um comportamento muito legal. Uma vez, ok. Uma vez, ok. Aprendeu, faz parte da vida. Agora 2, 3, 4, 5 vezes a mesma coisa. Não vai me dizer que está muito saudável, né? Pode não ser algo tão grave assim, mas saudável, do pouco que eu entendo de saúde emocional, não me parece que seja o caso. Mas quem sou eu, né? Quem sou eu para palpitar nesses caminhos aí, né? Melhor eu ficar com o direito mesmo. Dúvidas, gente? Daqui? Alguém quer fazer mais alguma colocação? Ou dúvida? Se não, então... Beleza. Eu achei uma experiência interessante, né? A gente vai adaptando ela aí, né? Vai mexendo aí para daqui a pouco fazermos uma outra em outra oportunidade. Aceito ideias também. Então, tá bem, gente. Amanhã, na noite, estamos aí de novo. Então. Obrigada, professor. professor. Boa noite.